Eu tô criando meu próprio jogo de anime dentro do Roblox. Não é um Battlegrounds, desculpa, meu mano. E o primeiro personagem que eu criei foi o Satoru Gojo. Ele já tem o Blue, Dash, passiva. E eu criei tudo do zero. A gente já tem HUD e um monte de sistema. Foram mais de 50 scripts para fazer isso funcionar. Foi basicamente 10, 12 vezes mais script do que do último vídeo que eu fiz um jogo em 1 hora. Só para um personagem. Olha, é realmente muita coisa, mas eu vou dar uma enxutada aqui para vocês. E eu vou explicar tudo mais ou menos como é que funciona. A gente tem os scripts do servidor, onde a lógica pesada fica viva. O combate, o dano, a passiva do Gojo, o status do jogador, que vão ter muitos, como velocidade de ataque, crítico, dano 1, dano 2, armadura. Vai ter muita coisa que eu ainda não adicionei, inclusive. É os scripts do cliente, que é basicamente tudo o que o jogador vê. As habilidades, o dash, os VFX, a câmera e os módulos, que é basicamente onde a gente vai conseguir fazer a troca dos personagens que o jogador selecionar. Como nosso primeiro é o Gojo, a gente tem poucos módulos ainda, mas é a central de configuração do dash, a janela de combo, os multiplicadores de dano. Qualquer ajuste vai ser pelos módulos scripts. Entendido isso, agora vamos para o que importa. Vamos começar pelo Mi-1, que é o básico. O básico precisa parecer bom, porque é o que o jogador vai usar 90% do tempo, pelo menos eu acho. Inclusive uma parada que os jogos usam há muito tempo, que é o hit stop. No exato frame do impacto, o jogo pausa por uma fração de segundos, e é a técnica que jogos de luta usam desde os anos 90, você mal percebe. Mas sem eles, o golpe parece vazio. Com ele, tu sente que acertou. E não é o jogo que pausa, eu coloquei o hit stop só no inimigo que toma o dano. O combo tem 3 hits, os dois primeiros tem dano constante, são o setup, o terceiro dá mais dano, ele é como se fosse um finalizador. Mas aí vem a parte que eu mais gosto desse personagem. Tá vendo essa energia amaldiçoada que vai aparecendo no Gojo conforme ele acerta os golpes? Isso não é só visual, isso é um buff de dano por acúmulo. Cada hit que o Gojo acerta gera um stack. Quanto mais hits ele der em sequência, mais esses stacks se acumulam, que é bem redundante pra falar a verdade, e mais dano ele vai causar no próximo ataque. Eu chamei os stacks de stacks de empolgação. Quanto mais ele bate, mais empolgado ele fica. Quanto mais empolgado, mais forte o próximo golpe. Detalhe importante, esses stacks duram pouquíssimo tempo. Se você parar de atacar, ele some. A janela é muito curta, você precisa manter a pressão para aproveitar o buff. E aí que vem a parte que deixa isso realmente interessante. Esses stacks valem para tudo, não só para o M1, vale para as habilidades ativas também. Um Blue, um Red, disparado com os stacks cheios, vai doer muito mais do que se ele fosse disparado sem stack nenhum. Isso gera um ritmo de gameplay específico que só esse personagem vai ter. Bom, isso não é um sistema que eu copiei e vou distribuir para todo mundo. Eu tô tentando criar cada personagem de acordo com a lore do seu próprio anime. Eu vou ter personagens nesse jogo de todos os animes. Deixem aí nos comentários quais personagens vocês querem que eu crie, que eu vou arrochar para nós. Agora o nosso M2, que é o Blue, é a habilidade mais trabalhosa de acertar visualmente. O problema do Blue é que ele tem que parecer um buraco na realidade. Não é um tiro, não é uma explosão, é uma força gravitacional que distorce o espaço. O erro mais comum é fazer um puxão instantâneo. O inimigo vai pro centro em um frame, parece lixo. Em vez do cara só teleportar, o inimigo vai sendo puxado em ciclos rítmicos suaves, como se a gravidade fosse real. Cada tique ele chega um pouco mais perto. E bom, o Blue não vai ser só um puxão. Qualquer inimigo que entra na área de efeito toma dano contínuo enquanto estiver dentro. E não é um dano fixo, ele começa bem alto. Você chega perto do Blue e você sofre. Vai abaixando progressivamente conforme o tempo passa. Por quê? Porque assim o Blue recompensa quem usa ele certo. Então você ativa, você puxa o inimigo pro centro no momento exato, ele leva o dano máximo. Se ele entrou tarde, ele conseguiu resistir um pouco. O dano já caiu, existe uma janela ideal. O jogador vai aprender com isso naturalmente. Para distorção do espaço, eu usei nada mais do que uma esfera invertida de vidro do Roblox. O visual que ele quebra a realidade ali quando ele é usado da forma certa. E um detalhe que ninguém comenta, o Vortex sempre spawna 3 studs do ponto do impacto, pra gente evitar clipping. Se você spawna tipo sempre rente ao chão, metade do efeito fica enterrado na geometria e tu não consegue ver nada. Eu passei muito tempo fazendo esses VFX aí, eu quero que vocês vejam, eu vou trabalhar à toa. Nosso Shift, o Dash, foi o que eu menos esperava que ficasse tão bom. A maioria dos Dash, tu pressiona Shift, vai pra frente 15 studs, acabou. O do Gojo não, a gente implementou um zigue-zague na animação. Ele vai pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita. Pra cada vez que ele dá o Dash, tem um som. E tudo isso serve pra gameplay e também pro visual, que não vai parecer um Dash normal, não vai parecer um Dash standard. E pra gameplay, que você consegue usar isso pra desviar das coisas. Durante o Dash, ele ganha um highlight, uma aura azul. Bom, eu tento fazer tudo aqui de um jeito que ele seja tanto visual quanto pra gameplay. Essa aura azul, ela tem uma redução de dano ali de 50% no total. O nosso personagem, enquanto ele estiver no Dash, ele vai tomar muito menos dano. E o Trail de vento? Esses trails aqui é só visual mesmo, pra deixar mais legal. E bom, esse é o tipo de detalhe que separa um Dash genérico de um Dash que parece único. Bom, se o Blue é sobre
habilidade, o Red é sobre poder acumulado. Ele expulsa tudo. A habilidade vai parecer poderosa se o jogador sentir ela carregando, então a gente criou um sistema de carga dinâmico. Quando você segura R, a esfera escala mais ou menos 10 vezes o tamanho dela. O VFX em volta dela também aumenta, tudo isso em 1.2 segundos, que é o tempo de carga total. A esfera começa microscópica na mão do personagem e termina absurda, pulsando prestes a explodir. Não são 5, não são 10, não são 20, são mais de 200 tipos de partículas que eu coloquei no total. Quando você carrega, quando você solta, quando explode. Foram muitas partículas nesse Red aqui e com certeza foi o que mais demorou em questão de VFX. Bom, é muito mais fácil você fazer esse tipo de animação quando a sua animação do personagem tem eventos. Então a gente tem mais ou menos uns 3 ou 4. Eu não me recordo aqui agora na hora que eu tô gravando. Quando você solta a tecla, o script dispara um projeto de 120 studs por segundo em direção ao alvo. Ele detona no primeiro impacto, seja no cenário, seja no inimigo. E é que eu sempre digo, quando você vê essas paradas funcionando, cara, isso aqui me demorou 2, 3 dias pra eu entender como é que funcionaria pra fazer cada um dos VFX. E assim, é gratificante você ver que as coisas estão começando a dar certo a partir de um ponto. Se você desiste, então tudo aquilo foi em vão. Mas mesmo se eu desistir, tudo isso valeu de aprendizado. Bom, algumas coisas que ninguém nota, mas que realmente muda tudo, é que a câmera ela tem um FOV dinâmico. Quando o personagem acelera no dash ou quando ele anda, o campo de visão abre. Isso torna a gameplay mais rápida, isso torna a gameplay mais interativa. E também, tanto no M1, tanto no M2, quanto no dash, tudo tem impacto. A câmera dá um wobble, que a gente chama, que ela basicamente treme, e é isso. Isso deixa cada ação do jogador mais reativa ao jogo. E bom, a gente tem a passiva, que é basicamente esse círculo que fica em volta do personagem. É um script que varre todos os inimigos em mais ou menos 15 studs, e claro, isso vai aumentar a cada nível que você ganha dentro do jogo, e reduz a velocidade do inimigo em mais ou menos 90%. Esse valor não vai aumentar em 90% até o final. Não é um ativo, não tem cooldown. É o infinito do Gojo, ele simplesmente existe. E é óbvio, dentro do anime é bem diferente, as pessoas não conseguem tocar nele, mas aqui eu fiz com que apenas os inimigos e os projéteis tenham uma lentidão de 90% quando entrar no raio de ação da habilidade. Eu provavelmente vou nerfar isso, principalmente para os projéteis, senão absolutamente nada vai acertar ele. Você reparou que eu mostrei 4 habilidades, mas a gente tem 5 no nosso HUD. O que não é uma habilidade comum, o que é a nossa Ultimate, e você não começa com ela. Para desbloquear a Ultimate do Gojo e de qualquer outro personagem que eu vou fazer dentro do jogo, você vai precisar ganhar ela. Isso pode ser via drop de boss, farm, progressão de missões ou uma combinação disso tudo. Eu ainda não decidi, ainda tô definindo uma fórmula exata, mas a ideia central é: o jogador vai ter que merecer essa habilidade. Isso torna as coisas únicas. Não é todo mundo que vai ter a mesma Ultimate, e sim, eu vou criar várias Ultimates para um mesmo personagem. Você viu que a gente não tem nem a expansão de domínio do Gojo e nem mesmo o roxo, que é uma das habilidades mais fortes do Gojo dentro do anime. E tudo isso vai além das Ultimates. Esse sistema de progressão vai valer para todos os personagens do jogo, como eu acabei de falar, cada um com sua própria Ultimate e seu próprio caminho para desbloquear. Além disso, a gente vai ter skins, variações dos visuais, que você também consegue por drops, farms ou missões. E aqui vem a parte que eu acho mais interessante, as variações de habilidade. Sabe o M2 do Gojo, o Blue? Em algum momento você vai poder trocar esse M2 por uma versão 2, mais forte. É uma variante com comportamento completamente diferente, VFX diferente, uso em casos diferentes. Não é só uma skin de habilidade, é outra forma de jogar com o mesmo personagem. Isso significa que 2 jogadores com Gojo podem ter builds completamente diferentes, dependendo do que eles farmaram. Senhoras e senhores, eu preciso de dicas, eu preciso de coisas para implementar, eu preciso de ideias. Eu preciso muito disso. Vocês viram que eu me baseei muito em Mega Bonk, Risk of Rain, até um pouquinho de Vampire Survivor. Enfim, é isso o vídeo. Tchau!